Cheguei na paróquia, eu não lembro o dia certo, sei que foi em março de 2019. Sei que foi no dia do retiro quaresmal daquele ano. No dia que eu recebi a paróquia, nós recebíamos na hora do almoço, normalmente. O vice-reitor chama a gente, dá a carta que a gente vai para qual paróquia nós vamos, né? Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de São Jerônimo. E engraçado que quando o padre falou, vai para São Jerônimo, todo mundo, todo mundo comemorando. Eu falei assim, gente, que loucura é essa que todo mundo tá falando? São Jerônimo era muito amado, aí eu não estava nem sabendo disso. E naquela semana, antes de eu receber a paróquia, eu estava indo para casa, um belo dia, não sei o que eu fui fazer no centro, estava indo para casa e passei aqui, estava em obra ali, já na Avenida Brasil estava em obra. Então o 759 passou aqui do lado da paróquia e para fazer o retorno entrar, para ir para lá. Eu olhei assim e falei, nossa, que igrejinha esquisita. Mas na verdade depois eu fui, como passou rápido, eu só passei e vi uma fachadazinha assim. Aí depois que eu fui perceber que não, né? Na verdade, São Jerônimo tinha muito mais a oferecer do que uma simples fachada. Quando eu cheguei aqui, eram seminaristas daqui, o Jonatas, o Patrick, da Bahia, e o Guilherme Brandi. Então, depois que eu fiquei sabendo da paróquia, o Brandi me chamou naquele mesmo dia e nós ficamos até tarde da noite conversando sobre todas as coisas, todos os projetos. Quem conhece o Guilherme Brandi na paróquia, todo mundo sabe que ele é extremamente agitado. E não era diferente no seminário. O Brandi me passou 15 milhões de coisas sobre a paróquia. E me lembro que olhava para ele de uma forma... Ele falava de forma tão apaixonada pela paróquia, que antes de conhecer, né, a gente já começou a amar. Eu já comecei a amar a paróquia, né? Foi muito engraçado isso, porque eu não sabia o que me esperar aqui, porque cada seminarista, apesar de passarmos às vezes na mesma paróquia, temos experiências diferentes com o povo de Deus, com os padres, enfim, mas o amor por essa paróquia começou naquele momento, naquela noite que foi bem longa, falando sobre as coisas de São Jerônimo. Eu acho que cheguei aqui sábado de noite, não lembro por qual motivo, mas eu cheguei aqui sábado à noite, não cheguei no sábado de tarde, e acho que fiquei um pouco, não largado, mas um pouco perdido, como qualquer outra pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Tava naquela agitação tremenda para o retiro quaresmal. Os meninos estavam extremamente ocupados, gravando vídeo para Pascom, gravando um monte de coisa, e no dia seguinte o retiro ia acontecer. A paróquia estava empolvorosa, o povo estava agitadíssimo, né? E eu só me lembro, a primeira impressão que eu tive foi na hora que eu entrei aqui, depois da missa. Eu entrei nessa porta aqui da frente e eu olhar o povo todo aqui disposto na assembleia, cantando, louvando. Eu olhei aquilo e falei, caraca, é uma música que diz, né? Aqui é o meu lugar. E é verdade, né? Eu me senti extremamente à vontade naquele momento. O amor se confirmava, podemos dizer assim. Não, graças a Deus terminamos em janeiro aquelas comemorações do jubileu, que foram muito intensas, né? Muitas emoções foram vividas, muitas coisas que às vezes nós pensávamos, não vamos conseguir, não vai dar certo, não vai para frente, mas Deus fazia a coisa acontecer, né? Tiveram as peregrinações mensais ao Cristo Redentor, várias festividades, as lives que fazíamos. Já tinha live, né? Fizemos uma live musical, não? Uma live musical, não foi ainda em prol da questão da pandemia. E o belíssimo dia da missa do jubileu em janeiro de 2020, né? Já um pouco antes da pandemia, a coisa já começava a fervilhar na Europa, mas aqui a gente ainda estava vivendo outro clima, né? E a gente, sim, momento ímpar, porque ninguém esperava que o Padre Gerácio fosse chegar aqui, e agora já não mais seminarista, mas Guilherme Brandi
fez essa belíssima surpresa para toda a comunidade. Nós tínhamos convidado ele, mas não sabíamos como ele chegaria aqui, né? Quando o Guilherme chegou aqui, que ele se colocou ali naquele presbitério e começou a cantar junto com o povo, eu me lembro que lá a gente, preparando as coisas na sacristia, como o senhor Luiz Arthur, a gente já começou a chorar lá de dentro daquilo que estava acontecendo aqui fora. Foi um momento muito emocionante, né? A gente olhava, Padre Geraldo tá aí, o Padre Geraldo tá aí, o Padre Geraldo tá aí. E uma curiosidade pequena, besteira, mas vale muito para minha vida. O Padre Geraldo, durante muitos anos, aliás, toda a minha filosofia e propedêutico, 4 anos então na minha vida, o Padre Geraldo foi meu confessor no seminário, né? Até eu ir para o Haiti, meu Padre Geraldo tinha sido meu confessor. Até então eu não tinha noção de qual paróquia ele tinha passado, mas chegando aqui, sabendo que ele tinha sido pároco aqui durante muitos anos, né? E vê-lo aqui naquele dia foi uma emoção muito grande, né? Um homem que muitas vezes salvou minha vida espiritual, estava aqui e não tinha salvado só a minha vida, mas tinha marcado muitas vidas para o céu aqui também nessa paróquia, né? Quando chega numa paróquia onde muita gente gosta, em especial os padres e seminaristas, cria uma expectativa muito grande. E desde sempre, antes mesmo das pessoas me conhecerem em São Jerônimo, desde o primeiro momento que eu botei meus pés aqui, eu me senti extremamente querido. Sabia que todo aquele acolhimento, toda aquela demonstração de carinho, de afeto, aquilo não era por conta da minha pessoa. Até porque as pessoas não sabiam quem eu era, não sabiam como é que eu era. Eu era um estranho no ninho, mas houveram muitos marcantes momentos em que Deus falava pra gente através do povo. Isso não é uma coisa experiência unicamente minha. É a experiência de todos os seminaristas que aqui tiveram. Padre Água, que não me deixa mentir, ele sempre diz uma experiência de amor que ele teve junto com Deus, que quis que ele, né, aderisse ao chamado ao sacerdócio. E ele viveu isso muito aqui, junto com o Padre José, na época. E eu escutar todas as histórias desde o primeiro, impossível, né? Mas acho que desde o Padre Max, quando eu cheguei aqui, ainda era vivo, né? Hoje já falecido, as pessoas contar com carinho cada passo que eles iam dando com os padres. Nunca foi para os paroquianos de São Jerônimo uma obrigação cuidar dos padres, mas era uma obrigação de amor. Eles têm pelos sacerdotes um amor, um carinho tão intenso que não somente as obras das vocações sacerdotais, que aqui também é muito forte, graças a Deus. Hoje as filhas de Maria, as madrinhas dos seminaristas, também têm empenho em rezar pelos seminaristas, mas toda a comunidade da paróquia de São Jerônimo tem um profundo carinho pelos sacerdotes, automaticamente um profundo carinho por aqueles que serão sacerdotes também. E é um diferencial. Eu recebi aqui na paróquia praticamente todos os ministérios, recebi admissão, quase todos os passos mais importantes que vão se encaminhando para o final da vida de seminário nessa paróquia. Em todas as vezes que eu agradeci a paróquia, eu falava: se hoje eu dei um sim concreto, com mais certeza, com mais firmeza e com mais largueza de coração para aceitar o chamado de Deus, é resultado da vida de oração que vocês dão a Deus pelo meu futuro sacerdócio. E isso também é dado para os próprios padres, né? É uma paróquia que ama os sacerdotes de forma muito intensa. Independente de quem seja, independente de que situação que viva, independente do que faça, se é sacerdote, a paróquia de São Jerônimo já ama antes mesmo de conhecer. É uma experiência verdadeira e não tem como negar isso, né? Quem está de fora consegue observar e quem está de dentro não tem como não se emocionar com isso, sabe? É um pouco disso. Na minha cabeça, esse período tem uma palavra que define muito bem, né? Eu acho que, na verdade, 2 palavras que definem muito bem, uma consequente da outra. Há uma primeira que seria união,
e uma outra que seria comunidade. União porque no momento em que estava todo mundo isolado, cada um por si, né, das suas próprias casas, alguns a ponto de desesperar-se porque nós não sabíamos o que se daria com toda aquela situação, naquele período de tempo, mas nós conseguimos fazer uma experiência profunda de vivência de comunidade, mesmo estando afastados. Uma outra coisa que acho que transmite muito bem o que foi aquele período na minha cabeça, pode parecer estranho, mas é muito suor, porque foram alguns pouquíssimos que tiveram o privilégio de estarem mais próximos das coisas de Deus, mas isso exigiu muito dessas pessoas. Em especial a Pascom, que foi assim, canal de Deus extremamente mais que abundante para nossas vidas, não só para mim, mas de todas as pessoas da paróquia, e olhando bem fora da paróquia também, que toda a igreja vivia isso no Brasil, mas em São Jerônimo parecia que a gente, bom, pelo menos a experiência que eu fiz foi ser acolhido estando distante. Eu me sentia abraçado, mas ao mesmo tempo eu não estava perto, né? Isso nesses meses de lockdown. Depois, quando as coisas foram abrindo, foram diminuindo, mas ainda se tinha toda essa separação, né? Ainda não estava tudo voltado, não tinha voltado tudo. A gente começou a viver uma experiência muito mais profunda de trabalho. Eu acho que se eu não tivesse vivido uma experiência tão profunda nesse período de pandemia, talvez eu não tivesse experimentado tanto de Deus da paróquia quando eu experimentei naquele tempo. A gente poder escutar os lamentos de muitos, escutar os choros de muitos, mas também ver a alegria de tantas pessoas que estavam se esforçando para estar aqui, né? Passar tudo para o lado de fora da igreja, vivenciar tudo fora do templo, que é um lugar santo, é um lugar sagrado. E eu me lembro que, acho que foi na Natal, na missa de Natal, que a gente passava ali e entrava no corredor lá da frente, eu pensava só aqui dentro do templo, eu falei assim, o lugar do Senhor é dentro do templo, é dentro da igreja. Por mais que nós fôssemos igrejas, mas existe um local a qual o Senhor está destinado a ficar, aonde está destinado a ser o culto, aonde a demonstração de amor que nós temos por Ele se une ao amor que foi dado para nós na cruz. E esse lugar é o templo, sabe? Eu acho que eu, pelo menos aqui nessa paróquia, eu aprendi a amar muito mais o sagrado através da liturgia, em especial, nesse período em que a gente não podia vivenciar essas coisas. Talvez porque, como os antigos diziam, né? Talvez a gente só dá valor às coisas quando nós perdemos, né? Uma curiosidade que, quando eu cheguei aqui, depois eu descobri, é que éramos, agora acho que tem outra, mas éramos a única paróquia de São Jerônimo no Brasil. Não tinha outra, né? Agora me parece que tem uma em Minas. Então, quando chegou a época do mês do padroeiro, cada semana com a semana de formação, de liturgia, enfim. E no dia do padroeiro, no primeiro ano para o segundo, que em 2019 estava tudo normal. No segundo ano, a coisa era completamente diferente. Em 2019, experimentamos todo um calor humano aqui dentro. Em 2020, a coisa parece que se multiplicou. Engraçado porque vinha gente de todo o estado, vem gente de todo o estado, vem gente de todo o país, vem de outras cidades, aqui para São Jerônimo no dia do padroeiro. E uma das preocupações em 2020 do padre era exatamente essa, como acolher a quantidade de peregrinos que passavam por aqui no dia de São Jerônimo. Milhares de pessoas vêm, né, para louvar a Deus através do nosso padroeiro. E a experiência, uma das experiências que me marca muito é uma imagem que sempre vem na mente de não lembro qual foi a festa, se foi no passado, ano retrasado ou 2019, mas eu acho que foi ano passado, 2021, de estarmos extremamente cansados na festa do padroeiro,
naquele festejo do dia, na verdade na véspera do padroeiro. Por quê? Dia 29 eu estava aqui, eu acho que naquela semana eu fiquei por aqui, participando das celebrações, das festividades, e na véspera do padroeiro estávamos lá nos fundos da igreja. Padre Flávio, eu e Padre Bruno. Ia dar meia-noite e nós estávamos fazendo flores para São Jerônimo. Ainda não tinha voltado todo um esquema total de igreja, né, nas atividades, e as senhorinhas que cuidavam, as senhorinhas pirosas que cuidavam, ainda não podiam vir fazer as flores do padroeiro, né? E a gente pensou assim, não, o padre falou assim, não, tem que fazer as flores. Depois que acabou tudo, de último dia da novena, teve toda aquela coisa, aquela questão toda, foi a gente construir, fazer flor, tirar espinho de flor, uma quantidade de rosas absurdas, que eu nunca tinha visto tanta rosa na minha vida. Eu acho que eu nunca tive o dedo tão perfurado por flores como naquele dia, porque era junto o sono, o cansaço, o estresse de você conseguir manter tudo em ordem durante o dia, e pensando como seria o dia seguinte, né? E não poderia impedir as pessoas de aproximar do santo, e aquela agitação e organização, gente que vinha de longe, gente participando de missa. Ah, mas eu botei meu nome, como é que eu não vou participar? Então eu não sabia que tinha que colocar nome para participar da celebração da missa. E a gente tendo que controlar tudo isso, sendo olhos, ouvidos e bocas do Padre Flávio em todos os momentos. Enfim, vivenciar tudo isso de São Jerônimo, em especial esses momentos, né? Para mim eu vou falar sem chorar, prometo que vou. É uma graça muito grande de Deus, porque foram muitas dificuldades que a gente enfrentou durante o ano. Eu passei muitas dificuldades na minha família, e vivenciar todas essas coisas junto de São Jerônimo foi para mim uma graça muito grande, porque como eu me aproximei de Deus através da vida desse homem, através da entrega de São Jerônimo. Não é à toa, eu penso que não é à toa que São Jerônimo está sentado numa rocha, na imagem dele, na iconografia dele, né? E ele foi exatamente isso para mim, alguém que me colocasse numa rocha protetora que é o Senhor Jesus, né? Vivenciar todas essas coisas junto de São Jerônimo me formou um homem mais firme, e se Deus quiser, um sacerdote mais santo. Eu acho que quem passa por aqui tem que viver essa experiência de transformar-se humanamente em alguém mais firme, mais sólido, espiritualmente falando e vocacionalmente falando. Deve ser alguém com um olhar muito mais espiritual. Nosso padroeiro dizia que ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E pensar a me colocar que foi aqui que eu recebi o meu leitorato, foi aqui que eu recebi o meu acolitato, foi aqui que eu me aproximei mais de Deus através da vocação que Ele me chamou, é algo muito sublime. Eu acho que é o máximo que eu posso dizer sem cair em lágrimas. Covardia essa pergunta. Covardia, hein? A casa de São Jerônimo é uma casa cheia de seminaristas. Mas eu penso que qualquer lugar pode ser cheio de seminaristas, contanto que tenha um monte de seminaristas dentro dele.
mas não é todo lugar que consegue ser um lar. Não é toda casa que consegue ser um lar. É que você me entende. E todo lar tem que ter uma cabeça com que a gente possa olhar e admirar. Essa é a experiência paterna que nós fazemos desde pequenos. E na vida dos sacerdotes, melhor dizendo, não vai ser diferente. A casa de São Jerônimo foi para mim um refúgio inigualável. Inigualável. Eu já cheguei aqui na teologia, mas penso que eu cheguei aqui um menino. De tanto que eu aprendi e cresci dentro daquela casa. Quantas vezes aquelas paredes, digo daquela casa física mesmo, né? Quantas vezes aquelas paredes viram o meu choro? Quantas vezes aquelas paredes sentiram a minha ansiedade? Quantas vezes aquelas paredes sentiram a minha miséria? E quantas vezes o amor de Deus se fez extremamente abundante na minha vida? Olhar o Padre Flávio hoje, e pensar em tudo aquilo que eu passei dentro da casa paroquial, cada palavra que ele dizia, cada conselho que ele dava, cada bronca, cada chamada de atenção que ele me dava, que me deixava arrasado. É pensar como a mão de Deus com um carinho muito grande para a minha vida. Eu sou um pouco abusado, confesso. Sou um pouco agitado. O Padre Flávio é um homem mais centrado, um homem mais silencioso na dele, assim como era o Padre Bruno. Mas eu acho que eu vim para São Jerônimo no momento certo, porque pude dar um pouco do amor de Deus também para os sacerdotes que precisavam dele. Não só os padres dentro da minha casa de São Jerônimo, ainda a minha casa de São Jerônimo, sempre será. Eu vou embora, mas eu continuo sendo da casa, tá? Aliás, é da casa? Não. Eu sou de casa, não sou da casa mais. Vou sair da casa, mas serei de casa. Espero que tenha me entendido. Mas poder escutar os sacerdotes partilhando das questões mais profundas do ministério deles, e eu ali, ainda na teologia, sem saber o que oferecer para eles, e só ser um pouco de canal da graça de Deus ao escutar, por vezes, algumas vezes, digamos que com bastante ousadia no espírito, falar coisas que hoje eu tenho certeza que vieram do coração de Deus para o coração desses padres. Não foi o David que tinha um insight de falar ou chamar a atenção para uma realidade ou mais espiritual ou algo mais humano, mas é muito místico. Eu não sei vocês, mas estar num ambiente, num lugar onde tudo te leva a Deus, ou quando você não está imerso em Deus, algo te constrange a ponto de você não querer almejar outra coisa a não ser estar em Deus, não tem outra palavra a não ser extremamente místico. E foi exatamente isso que eu vivi, recebendo a filiação do Padre Flávio e, de certa forma, do Padre Bruno, que é alguém que eu conheci como seminarista, viveu comigo aqui um pouco, mesmo que pouco tempo, como seminarista, e depois quanto diácono, e depois as primícias do sacerdócio dele aqui como vigário paroquial. Foram, sem via de dúvidas, uma das melhores coisas que me aconteceu. Até porque, quando eu não estava na paróquia de São Jerônimo,
quando eu não estava aqui na igreja, quando eu não estava no templo ou na casa paroquial, 90% das vezes eu só queria estar aqui. A minha mãe brigava, falava: você vai de novo para a paróquia já? Você chegou ontem, eu vou voltar para a paróquia? Já. Porque o clima aqui me levava a Deus. As pessoas aqui me levavam a Deus. E pensar nas minhas misérias aqui me fazia sentir mais sede de Deus. Isso eu tenho plena consciência de que o Padre Flávio e o Padre Bruno foram colunas extremamente fortes, sustentáculos extremamente importantes para eu conseguir vivenciar, experimentar tanta misericórdia e amor de Deus através do sacerdócio deles. Olha, houveram uma gama bem forte de pessoas. Teve uma gama bem forte de pessoas que me marcou muito em São Jerônimo. Eu vou sair daqui com a graça de ter reconhecido muitos amigos. Amigos de verdade. Não amigos que você fala uma vez na vida está na morte. Mas são amigos que partilhavam momentos profundos da minha vida, das dificuldades que eu vivi, das alegrias que eu recebi de Deus aqui. Para esses, então, se na casa paroquial eu era muitas das vezes um terremoto que sacudia a casa, eu acho que na vida dessas pessoas não podia ser diferente. Deus me fez assim. E quando eu rezo nas minhas orações pessoal, eu falo: Senhor, eu não sou digno. Senhor, por que tu me chamaste para tentar ser sacerdote e eu não mereço? Ele falou assim: eu te chamei do jeito que você era, para você dar aquilo que os outros não podem para eles. Eu acredito que com as outras pessoas não podia deixar de dar a Deus da mesma forma que eu sei dar, sendo por vezes um furacão bem agitado. Os meus amigos às vezes penam comigo porque eu sou de brigar e de gritar às vezes também. Mas as pessoas em São Jerônimo acolhiam muito, né? Eu pretendo não citar nomes, porque eu não quero ser injusto com nenhuma das pessoas que passaram na minha vida aqui em São Jerônimo. Mas algumas casas aqui em Coelho Neto tornaram-se extensão da minha casa. Alguns corações em Coelho Neto tornaram-se abrigos para a minha vida. E muitos corações aqui em Coelho Neto tornaram-se carinho de Deus para o meu coração. São pessoas que marcaram não só pelo trabalho que realizavam, não só pela forma com que se colocavam diante dos outros e organizavam as coisas, que tanto me admira, mas principalmente porque eu me vejo muito pequeno, apesar de um homem bem grande em estaturas físicas. Eu sou uma pessoa muito pequena espiritualmente falando. Como Santa Teresinha dizia, existem almas que são pequenininhas. Acredito que a minha seja uma dessas. E como uma alma pequenininha, eu tenho que dar passos pequenos, né? Então, sempre que eu me reconhecia, ouvia alguém tão próximo da minha alma quanto eu sou, pequeno, mas persistente, pequeno, mas perseverante, pequeno, mas insistente no amor de Deus e naquilo que queria de Deus, eu me coloquei muito mais próximo de Deus. Então as pessoas falavam assim para mim às vezes: cara, deve achar que eu sou maluco, né? Ou então, pô, tu fala que eu sou santo, mas tu sabe que eu não tô vivendo uma vida legal. Para essas pessoas, tem uma coisa a dizer, né? Foi exatamente as suas limitações que me ajudaram a querer me aproximar mais de Deus. Porque acredito que todo vocacionado, mas em especial o vocacionado ao sacerdócio, não é uma pessoa que, entenda-me bem, assim como Cristo falou: eu não vim para os sãos, mas para aqueles que estão doentes. Não é que os santos não me interessem, aqueles que têm a vida de santidade não me interessam, mas esses têm a graça de Deus para permanecerem fiéis. E alguns outros que estão um pouco mais afastados precisam de um apoio um pouco mais físico, um pouco mais moral, um pouco mais de amizade, para conseguir se manter mais perto de Deus.
E aqui, essas pessoas foram isso para mim. Não é que eu não sei se eu pude ser isso para elas, mas eu tenho plena consciência de que essas pessoas foram alguém que Deus colocou na minha vida para eu me aproximar mais dele. Porque tinham passos pequenos, dificuldades concretas, mas que sempre persistiam em permanecer nas coisas de Deus. E é exatamente esse tipo de pessoa que eu quero sempre perto de mim. Como amigos, quero pessoas que persistem na ideia de querer permanecer junto de Deus. Independente do que faça, do que haja, do que... Enfim, sejam somente pessoas assim. Os santos, esses já estão no céu. São meus amigos, me ajudam muito, mas ter um ombro amigo para chorar, ou ser um ombro amigo para chorar, ajuda a completude da imensidão que é ser ser humano. Se eu sou alguém mais humano hoje, são graças a esses amigos. É graças a esses amigos. Então, agora Deus me chama para a paróquia Jesus Divino Mestre no Caxambi, não é no Jacaré, é no Caxambi. Tá escrito lá no CEP da paróquia, é Caxambi. Paróquia Jesus Divino Mestre no Caxambi. Quero agradecer a todo mundo por todo o apoio que me deram sempre, no tempo que eu estive aqui. Peço desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito de errado ou que eu tenha incomodado, né? Tudo aquilo que fiz, que falei, que pensei, foi porque achava que Deus queria mais de vocês e exigia mais de mim também. Então, obrigado por corresponderem também. Paróquia de São Jerônimo, com perdão da palavra, é muito louca, que tudo que a gente fala, eles aceitam e metem as caras. Deus age abundantemente através dessas pessoas, de cada pessoa que aqui trabalha, que cada pessoa que se coloca à disposição. Eu quero agradecer muito a vocês, porque quando a gente está desanimado, são vocês que ajudavam a gente a continuar caminhando. E quando a gente estava alegre, era um festim celestial que existia no meio de nós. Então, Paróquia de São Jerônimo, obrigado. Aos amigos, obrigado. Ao Padre Flávio, muito obrigado pela paciência, em especial por me aturarem atipicamente durante 3 anos, né? Obrigado. E quem sabe um dia Deus não me dá a graça de vir depois da morte do Padre Flávio, que vai ficar aqui até ficar emérito. Depois da morte do Padre Flávio, quando ele tiver seus 75 anos ou mais. De vir ser padre aqui. E é um pouco disso. Quero só agradecer isso mesmo. Obrigado. E ó, é isso aí que eu quero dizer, mais nada. Muito obrigado. Congratulations. Vocês foram maravilhosos. Eu sou maravilhoso, então. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei. O barco lá
desisti, eu quase morri, chorei e sorri por uma grande missão. A vida arrisquei,